Eu não sei se você já falou, mas quantas consultas você sugere em um tratamento vai depender de cada paciente. Nós, os terapeutas biomicrohertz trabalham normalmente com protocolo de 3 a 4 atendimentos, até porque não é necessário mais que isso. Então, a maior parte dos pacientes, rasas as exceções, vão ser dentro de um pacote, tá? De 3 a 4 atendimentos. Tem terapeutas que preferem 4 atendimentos, tem terapeutas que preferem 3 atendimentos. Eu normalmente no terceiro atendimento vou falar com o paciente já está tão melhor que já não tem motivo para marcar um quarto, sabe? Não tem esse motivo para que a gente vá e prolongue o tratamento e vá marcar uma quarta consulta. Então, com 3 atendimentos, para mim, é o número que eu trabalho. E normalmente, quando eu sinto que aquele paciente precisa de uma a mais, eu falo com o paciente e converso com aquele paciente. Mas normalmente 3 é o tempo de atendimento que a gente tem dentro de um tratamento biomicrohertz. As dores horríveis que agora tenho nos meus ossos podem ter a ver com traumas de uma notícia. Teu pai morreu na estrada em acidente. Sim, o meu pai morreu na estrada em acidente. Não sei se você está falando do teu também, ou de alguma coisa assim que eu não consegui perceber, mas a questão dos ossos, sim, elas podem ter origem emocional, sim, Florinda. E daí, tendo origem emocional, nós investigamos qual é a questão ligada aos ossos, tá? Mas os ossos normalmente é processo de desvalorização, tá bem? Maria Marques, sou terapeuta reikiano há cerca de 9 anos, mas só fiz atendimentos 3 anos, porque depois da pandemia não voltei a fazer porque entrei em depressão e até hoje não consegui mais e ainda não estou depressivo. Maria, vamos colocar isso como uma história do passado. Eu decreto aqui que isso vai ser uma história do passado e eu espero que amanhã, quando você faça o autoatendimento, você perceba a potencialidade que você vai ter nas mãos para poder voltar a ser uma terapeuta e fazer essa luz ir ao mundo e também se curar, tá bom? A Maria falando, neste momento estou cansado da medicina tradicional, só sabem receitar, estou também a fazer psicoterapia, mas os resultados são pouco visíveis. Sinto-me um pouco perdida. E aí, provavelmente, sentindo perdida, a sensação de perdida, se a gente for falar da questão emocional, e aonde que vai afetar minha bexiga, vai afetar, vai fazer com que eu sinta vontade de ir à casa de banho, ou pegue infecções urinárias, assim, recorrentes por conta disso, que faz com que eu não me sinta segura, sem rumo, sem saber para onde ir ou o que fazer, tá? Ó, antes eu vou precisar beber um pouquinho de água, eu quero deixar vocês aqui com a Cristina, essa linda. Rapidinho, não saiam daí que eu ainda tenho respostas para dar e tenho avisos importantíssimos, por favor. É como se eu estivesse a juntar as pontas soltas e então é fácil, é só juntar pontas. É como se eu estivesse a juntar as pontas soltas e interligá-las. Isto é daqui, isto é dacolá e arrumas. Este é daqui, este é dacolá, arrumas. Porque se eu quero ser eficiente, eu não posso andar a arrastar-me. Eu tenho é que me curar a mim, e senão eu não vou conseguir curar o outro. Senão a criatura começa-me a chorar e eu vou estar. Não dá. Vocês viram o que ela acabou de dizer? Eu fiz questão de colocar aqui a Cristina para vocês entenderem uma coisa. Uma das coisas que para mim faz muito sentido e é quase que obrigatório é o terapeuta também se curar. É a pessoa se curar primeiro para poder atender. Por isso que a Maria deixou de ser reikiana, por isso que deixou de fazer atendimento como terapeuta, porque ela adoeceu. E como ela não conseguiu se cuidar, como que ela vai cuidar do outro? Então, uma das coisas que para mim faz muito sentido, inclusive quando eu falo da formação biomicrohertz, eu falo muito disso. Nós precisamos nos curar. Temos um módulo específico só de autocura, só para você entender o que é o poder de você encontrar uma ferramenta que faça com que quando você começa a adoecer, você tenha uma resposta. E é incrível, porque depois do que vocês estão vendo nessa semana, vai ser impossível não ver. Vocês passam por pessoas e vocês começam a identificar os traumas emocionais delas sem elas precisarem estar falando nada. Vocês começam a olhar as pessoas pelos traumas que elas têm. E quando elas se sentem mal ou se sentem passando por uma situação de aflição, você consegue identificar quais são as gavetas emocionais que estão abertas. De acordo com os sintomas físicos, você consegue saber até o que aquela pessoa está passando. Você vê uma pessoa ali com pneumonia, com crises alérgicas, você sabe que está tendo ali uma questão de sobrevivência, ela está no limite dela. Por isso que muitas vezes nós estamos numa sobrecarga de trabalho, nós pegamos uma gripe emocional. A gente chama de gripe emocional. O método convencional chama só de gripe. Ah, você pegou um processo alérgico, é normal. Estamos na altura. Não.
Existem alturas que nós trabalhamos mais e outras alturas que trabalhamos menos. E normalmente nas alturas que trabalhamos mais, a nossa imunidade baixa, porque o nosso emocional está gritando: eu preciso de tempo, eu preciso de atenção, eu preciso de paciência. Tá? Então, é sobre isso e é isso que é muito importante a gente conseguir entender. É que nesse tipo de terapia que vocês vão aprender amanhã, vocês não precisam de nada para começar. Vocês não precisam de nada, só das mãos de vocês. Tem mãos, não precisa nem ter espaço físico. Você pode tanto atender online, como você pode atender presencialmente. Você não precisa começar a investir num gabinete, porque às vezes você está tirando uma formação, um curso, e você fala assim: ah, mas eu preciso abrir um gabinete, eu preciso montar um lugar especial. Você não precisa de nada disso. Você pode atender da sua própria casa. Você pode fazer atendimento no seu próprio quarto, num computador. Você pode atender presencialmente. Eu até divido muitas vezes com vocês a minha história, que é, eu atendia no parque, eu atendi na minha garagem, eu atendi na minha casa. Na minha garagem foi muito engraçado, porque eu preparei a garagem toda para fazer os atendimentos, porque estava crescendo o número de pacientes, mas toda vez que chegava um carro, eu me sentia extremamente desconfortável, porque o carro chegava e fazia aquele barulho da garagem, assim, meu Deus, a pessoa às vezes estava no meio da meditação, eu entendi, não, é melhor eu fazer em outro lado. Comecei a fazer no parque. Eu marcava o dia, agenda aberta, publicava, fazia a publicação e dizia assim: gente, tal dia eu vou estar ali no parque. Ia para lá, e às vezes no meio do parque, no meio do atendimento, vinha outra pessoa e perguntava: ah, o que você está fazendo? É massagem? Eu falava: não é massagem, é biomicrohertz, deixa eu te explicar, não sei o quê. Quer fazer também? Aí a pessoa ficava interessada e falava: ah, tem horário hoje? Tem. E aí tinha. Então vocês não precisam necessariamente começarem com investimento, nem de material, não precisa de investimento de coisas físicas, porque vocês vão ter resultados a partir do pouco, do pequeno, de tudo que Deus já nos deu, tá? Então isso também é muito importante. Ok, eu sou sua aluna desorganizada, que tem dificuldade em se organizar. A apneia do sono tem a ver com que trauma, por favor? Mila, com que trauma que tem a ver a apneia do sono? Quando nós pensamos na apneia do sono, é sobrevivência. Sobrevivência com perda, tá? Porque a apneia não só está falando do sistema de bronco, de respiração, de querer respirar, né? Mas está falando também de perda. O sentimento de que eu vou perder alguma coisa. Por isso que você acorda e desperta para poder resolver alguma questão. Então, a apneia está muito ligada com a questão de sobrevivência e perda. Aí convém pensar, Mila, o que você passou que você perdeu alguma coisa e que ao mesmo tempo você pensou que você também estava se perdendo. Porque está dentro desse campo, tá bom?